Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero discutir com vocês um conceito de filosofia política, mas tirando este conceito de seu campo meramente abstrato, especulativo, campo esse no qual este conceito sempre foi tratado por uma grande tradição filosófica, mas que pouquíssimas vezes foi tratado a partir de seu contexto mais concreto, a partir de seu sentido mais histórico. Eu vou abordar este conceito que pertence à filosofia política, conceito muito caro à filosofia política, sobretudo à filosofia política da modernidade, a filosofia política que vem se formando, vem se construindo no século XVII, e um conceito de filosofia política extremamente caro ao pensador Thomas Hobbes, né? Esse conceito de filosofia que eu quero pensar com vocês, abordar com vocês, é um conceito de filosofia política muito caro ao pensamento hobbesiano. Eu vou falar sobre este conceito de filosofia política dentro de sua problemática histórica, concreta, não como uma construção hipotética, né, como um construto hipotético, mas a partir do seu significado mais histórico. Vou falar sobre ele com vocês, mas antes eu quero convidá-los a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar nos ajudar compartilhando este espaço por meio do qual a gente leva até vocês um pouco de cultura, um pouco de conhecimento, um pouco de filosofia, de arte, de ciência. Portanto, você, sobretudo você que sabe a importância que o conhecimento representa para o indivíduo, para a sociedade, para o mundo, principalmente você que acredita, sabe da importância que o conhecimento tem para a humanidade, nos ajude compartilhando esse espaço com outras pessoas. Não se esqueça de deixar aí o seu like se gostou dessa nossa breve aula, não se esqueça de fazer a sua inscrição, de deixar aí os seus comentários, isso nos ajuda bastante. Enfim, nos ajude se engajando conosco nesse processo de levar a um número cada vez maior de pessoas as lições, os conhecimentos aqui transmitidos. Nos ajude neste sentido. Bem, como eu já antecipei, eu vou abordar um conceito de filosofia política que é muito caro ao pensamento hobbesiano, ao pensamento de Thomas Hobbes, mas muito caro também à filosofia política moderna, essa filosofia política que vem se construindo, que vem se desenvolvendo no século XVII e que vai estar na base da filosofia política liberal, né? Termo, conceito hoje extremamente tratado, abordado, né? Mais especificamente, desculpem, em sua vertente contemporânea, né, o neoliberal, mas cujas bases teóricas já estão postas lá no século XVII. Né? Se quisermos falar de uma filosofia política do século XVII, não podemos ignorar os fundamentos, as bases do pensamento político liberal, mais
particularmente o pensamento político liberal clássico, que vai sendo desenvolvido com pensadores como John Locke, como depois Jean-Jacques Rousseau e com Thomas Hobbes, sobre o qual nós falaremos um pouco mais neste nosso encontro, nesta nossa aula, pois Hobbes divide a história da humanidade em dois períodos, né? Um período pré-civil, ou seja, um período pré-político, um período pré-estatal, por assim dizer, né? Que identificamos como um período de natureza e um período civil, né? Para Hobbes, a humanidade está dividida nessas duas categorias, né? Houve um período em que os homens não se organizavam politicamente, não se comunicavam politicamente, não se entendiam politicamente, e este período pré-organização humana política, Hobbes vai identificar como sendo o estado de natureza do homem, o estado de natureza da humanidade. Quando os homens começam a se organizar politicamente e aí criam o Estado, este período vai ser conhecido como o período ou o estado da organização, de organização civil, de organização política. Portanto, para Hobbes, a história da humanidade está dividida nesses dois períodos, nesses dois estados. O estado de natureza e o estado civil ou o estado político. O que vai me chamar a atenção devido à proposta deste nosso encontro é o estado de natureza. Por quê? Porque Hobbes vai desenvolver um conceito extremamente pessimista acerca do estado de natureza, né? No estado de natureza, por não se organizarem politicamente, os homens viviam numa verdadeira barbárie, numa verdadeira selvageria, numa luta ou numa guerra constante de uns contra os outros. Os homens eram tomados por suas paixões, não havia o uso da razão. Portanto, era um período em que o que determinava a ação humana eram as paixões, os indivíduos não tinham a consciência do coletivo, da comunidade, daquilo que os gregos antigos chamavam de polis, de cidade, e, portanto, eram extremamente egoístas, voltados única e exclusivamente para si. Ora, neste período, no estado de natureza, não havia lei, não havia governo, não havia uma força que organizasse as relações humanas. Os homens, os indivíduos, viviam num estado constante de guerra entre si mesmo. E nesse estado de guerra constante, o que prevalecia, claro, era a lei do mais forte, né? Para nos valermos já de um conceito evolucionista do século XIX, né? De um conceito mais darwinista, mais lamarquiano, né? Enfim, neste período, neste estado de natureza, os homens viviam numa guerra contínua, constante, ininterrupta contra si mesmos, contra os seus próprios pares. Ora, quando a gente pensa o estado de natureza, tal qual concebido por Hobbes, a gente
entende isso por conta de uma longa tradição filosófica que foi se formando a partir desta linha de interpretação. A gente pensa o estado de natureza hobbesiano como um construto lógico, né? Como um estado meramente hipotético, abstrato, cuja existência nos reporta um período muito longínquo da história da humanidade, quase que insignificante, inocente, puro, né, em relação ao contexto no qual essas ideias eram expostas e eram desenvolvidas. Entretanto, esse tipo de interpretação é um tipo de interpretação muito perigosa, por assim dizer, porque ela ameniza, na verdade, ela oculta as reais intenções e o sentido que estes conceitos adquirem no período, no momento em que eles foram produzidos, em que eles foram pensados. Vejam, quando Hobbes fala de estado de natureza, quando Hobbes fala de um estado de barbárie, de selvageria, um estado em que um período em que a figura do Estado inexiste, em que não há política e que os indivíduos vivem numa luta constante entre si. Estes conceitos não podem ser interpretados dissociados de seu contexto, dissociados do momento histórico em que foram produzidos. Por quê? Porque eles, ao contrário do que pensa uma larga tradição, sobretudo uma larga tradição de caráter liberal, né? Estes conceitos estão carregados de um significado, eles possuem uma carga semântica muito intrínseca, muito imanente ao momento em que eles foram concebidos, engendrados, em que eles foram desenvolvidos, postulados. Ora, não podemos falar de estado de natureza, selvageria, egoísmo, paixões, ausência de racionalidade, ausência de instância ou instituições de poder, sem levarmos em conta o processo de colonização que já havia sido iniciado um século antes de Hobbes e que estava em curso e com muita força neste período em que Hobbes escreve suas principais obras, né, do Cidadão e o Leviatã. Ora, estes termos, natureza, selvageria, paixão, irracionalidade, um estado apolítico, não podem ser interpretados à margem deste processo político imperialista de colonização que está em curso, que está pujante, que é muito forte no período em que a filosofia hobbesiana floresce. Ora, muito pelo contrário, esses conceitos possuem uma carga semântica que diz muito acerca do colonizador. E aqui eu já vou amarrando, por assim dizer, o pensamento hobbesiano ao pensamento político do colonizador, porque essa pelo menos é a minha linha de leitura, de interpretação da filosofia hobbesiana. Por quê? Porque na base, na essência, é disso que se trata. É nessa moldura
é nesse pano de fundo que nós devemos pensar e entender a filosofia hobbesiana. Por quê? Porque quando Hobbes sustenta apenas os aspectos negativos desse estado de natureza, que é um estado de barbárie constante, de guerra constante, que é um estado em que o individualismo prevalece, que não existe uma racionalidade, não existe uma lei, não existe um governo, não existe um Estado que sejam capazes de estabelecer entre os indivíduos uma relação, um convívio mais harmonioso. Quando Hobbes sustenta, pinta com essas cores extremamente pesadas, escuras, este estado de natureza, na verdade, ele está fazendo um retrato da própria América do Sul. Ele está fazendo um retrato da própria América do Norte também, cujo interesse inglês, nós sabemos, é mais que evidente, mais que claro, mais que exposto. Olha, quando Hobbes pinta esse estado de natureza com essas cores tão densas, tão sombreadas, tão escuras, na verdade, nós não podemos ignorar a própria perspectiva, a própria imagem, a própria visão que o europeu, incluindo o inglês, tem acerca dos novos mundos que estão sendo, entre aspas, descobertos. E aqui eu me refiro, claro, às Américas, do Sul e do Norte, do Sul e do Norte também, que são Américas tidas como Américas pré-civilizatórias, porque ignoravam a visão de mundo do homem europeu, os valores europeus, a cultura europeia, enfim, eram estados vistos como estados pré-civilizatórios. E quando Hobbes sustenta que estes estados naturais e selvagens estão num processo, ou vivem num processo de guerra constante, e daí a necessidade da criação de um Estado a fim de que esses indivíduos não se matem uns aos outros, Hobbes está legitimando filosoficamente, Hobbes está provendo ao colonizador fundamentos teóricos, filosóficos, políticos, racionais, para legitimar o processo de colonização, para legitimar esse processo em que o europeu passa a dominar estes povos naturais, estes estados naturais tão comuns aqui na América do Sul e lá na América do Norte. Portanto, não se trata, quando Hobbes fala de um estado de natureza, não se trata, seria ignorar toda a carga ideológica que há nessa filosofia, que há na filosofia hobbesiana, seria ignorar toda a moldura de fundo no qual essa filosofia deve ser interpretada, deve ser sustentada, deve ser vista, seria ignorar todo este processo de colonização, de exploração e de matança também, que está em curso, que já estava em curso um século antes, um século praticamente antes da filosofia hobbesiana florescer. Portanto, esse estado de natureza pessimista, selvagem, animalesco, de uma guerra constante entre os indivíduos, que fatalmente os levará
ao autoextermínio, esse estado de natureza não é um estado meramente hipotético, abstrato. Ele é o próprio estado no qual se encontram os povos, diríamos hoje, né, os povos originários aqui na América do Sul e lá também na América do Norte. E o colonizador, seja ele o espanhol, o português, o holandês e o inglês, o colonizador, que é um europeu, se coloca agora como a própria salvação destes povos, ou seja, aquele que vai levar, instaurar a paz, onde reinam a barbárie, a selvageria e a guerra de uns contra os outros. O europeu agora se coloca como o grande salvador, o grande pacificador, aquele que vai levar a racionalidade onde impera a irracionalidade, aquele que vai levar a vida onde reina a morte, aquele que vai levar a luz onde imperam as trevas, as sombras, aquele que vai levar a civilização onde reina a barbárie, o obscurantismo, a ignorância, ou seja, aquele que vai levar a harmonia onde impera o caos. Ora, a filosofia hobbesiana é, portanto, uma forma de leitura do colonizador sobre os povos colonizados e a justificativa, entre aspas, a legitimidade, entre aspas, a racionalidade do processo de colonização, do processo de bem. Os povos que aqui viviam antes dos europeus chegarem, os povos que lá viviam na América do Norte antes dos europeus colonizarem-na, estes povos sempre estiveram aí praticamente e nem por isso eles estavam à iminência de deixarem de existir. Eles estavam à iminência de se acabarem. Muito pelo contrário. Ora, foi justamente a presença dos europeus nesses continentes, na América do Sul, na América do Norte, que promoveu o extermínio de muitas, principalmente de muitas das tribos indígenas, de muitas tribos dos povos originários, de muita cultura, de muita língua, de muito índio, onde se instaurou este processo de colonização. Portanto, vejam aí a contradição que há dentro no seio dessa concepção de estado de natureza tal qual erigida por pensadores como Thomas Hobbes, né? Tal qual erigida por filósofos como Thomas Hobbes, porque, na verdade, muito longe, repito, insisto nisso, muito longe de ser um estado meramente hipotético, abstrato, este estado é localizável, este estado é concreto, ele existe e compete ao europeu colonizador apaziguá-lo, harmonizá-lo. Compete ao europeu colonizador levar vida onde reina esta barbárie, onde reina esta morte. E as contradições serão vistas ao longo do processo, porque em vez de levar paz e vida a estes continentes, os europeus levaram doenças e mortes. Em vez de levar harmonia, eles levaram guerra. Eles levaram... E vejam, né?
a idealização, né, a ingenuidade entre aspas, né, a carga ideológica que há, por exemplo, na filosofia hobbesiana, né, que julga o Estado como sendo o organismo ou o ente que vai pôr um ponto final das guerras entre os indivíduos, né? O que nós veremos são justamente a proliferação das guerras que vão se tornar mais intensas e trágicas com a formação desses estados independentes, porque são guerras entre estados, né? O século XX, que Hobbes não conheceu, claro, está aí para nos convencer disso, né? E agora o século XXI, com tantas guerras pululando por aí, né? Mais do que nunca nós vemos o quanto que há de ingenuidade, sim, nessa forma de idealização, sim, nessa forma de pensar o Estado como sendo o garantidor da paz, o garantidor da harmonia, o garantidor da vida e não da morte. Lei do engano. Idealização do indivíduo, idealização do Estado, extremamente ingênua. Portanto, nós não podemos ler este conceito de estado de natureza hobbesiano dissociado deste fundo histórico. Seria uma leitura extremamente ideológica, seria uma leitura que oculta todo o contexto e o significado que esta filosofia tem neste momento histórico e nos momentos subsequentes. Enfim, é preciso lermos com este viés mais crítico e algo que eu sempre ensino aos meus alunos em sala de aula é primeiro entender o que o filósofo está dizendo, ouvir o filósofo e depois ir pontuando as contradições do seu discurso, porque muito mais importante que levar ao indivíduo conteúdos de filosofia é ensiná-lo a pensar filosoficamente, pensar criticamente, identificando nos discursos, sejam eles filosóficos, científicos, sociológicos, enfim, identificar nos discursos as suas reais intenções, as suas contradições, as suas inconsistências e as suas incoerências. Isto é filosofar, isto é pensar criticamente, isto é entender as coisas, entender o mundo a partir de uma perspectiva crítica e não passiva, e não acrítica, e não ingênua. Portanto, ingenuidade é pensar que conceitos como natureza, egoísmo, selvageria, aplicáveis à filosofia hobbesiana são conceitos hipotéticos, meramente abstratos. Não, eles refletem, acima de tudo, a forma do europeu enxergar, sobretudo o índio, na América do Sul, lá na América do Norte também, e justificar, legitimar um processo de colonização, que ao contrário do que havia proposto, vai levar a estes povos o caos, a guerra, a violência, a doença, a morte e o apagamento, a aniquilação de muitos desses povos da história, para que o colonizador se aproprie de suas riquezas para seus próprios fins, para seus próprios objetivos. É preciso lermos estes conceitos, é preciso lermos estes filósofos dentro deste viés crítico, porque assim nós fazemos uma leitura ativa,
Assim, nós fazemos uma leitura crítica, uma leitura pensante acerca destes conceitos que podem nos seduzir no primeiro momento, mas que, concebidos a partir de uma perspectiva crítica, logo revelam suas reais intenções, suas contradições, sua incoerência. Não devemos ignorar a filosofia hobbesiana deste fundo histórico no qual ela se coloca, ela se situa, ela se localiza, porque só assim nós iremos identificar as suas incoerências, as suas inconsistências, as suas contradições, sua carga ideológica. Bem, esse era o comentário crítico que eu gostaria de fazer acerca do estado de natureza de Hobbes. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, e se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, de compartilhar este vídeo com outras pessoas, de tecer aí os seus comentários, endossando ou não, ou até contradizendo essa minha forma de ler o pensamento de Thomas Hobbes, né? A contradição faz parte desse nosso processo de crescimento, de maturidade, né? E compartilhando esse espaço com outras tantas pessoas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aí o seu like, e em breve nós retornaremos aqui para abordar outros temas filosóficos, expondo o seu conteúdo e também, claro, mais essencialmente, principalmente, suas incoerências, suas contradições, né? Então, em breve nós nos reencontraremos aqui. Um forte abraço a todos vocês e até lá.